A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje quero falar um pouquinho mais a respeito do ateísmo e, em primeiro lugar, quero falar também que eu estou muito feliz com muitos ateus que têm abandonado esse buraco chamado ateísmo. Muitos têm deixado essas fileiras de militâncias ateístas, para servir a Cristo. Fico muito feliz com isso. Tem muito mais ateus por aí que estão abandonando o ateísmo, deixaram de ser ateus e que ainda vão se manifestar neste canal aqui. Eu já conheço alguns deles e, em respeito a eles mesmos que me pediram para não falar nada, estarei em silêncio, estarei me resguardando do nome deles aqui, de publicar o nome deles, de postar o nome deles aqui, mas eu creio que em breve o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração de cada um deles, dando força, porque não é fácil, Eles pertenciam ao ateísmo e quando o ateu ele deixa de ser ateu, ele recebe muitos ataques por parte dos militantes ateístas, que gostam, não suportam a ideia de suas fileiras ateístas diminuírem de número, não suportam a ideia de serem enfraquecidos. Mas o ateísmo não tem futuro, nós sabemos disso. Quando Deus, enquanto os ateus estão ali batalhando para tentar derrubar o cristianismo, criticando os cristãos, zombando e blasfemando do Senhor Jesus, Jesus está na dele, tranquilo ali, só trabalhando no coração daqueles que estão mais abertos, ao chamado da graça do Senhor Deus. Jesus está ali trabalhando, arrancando, do meio deles aquele que Jesus deseja seja arrancado. Então, Jesus pouco está se importando com os ataques dos ateus. Bom, quero falar aqui que, em primeiro lugar, que ateísmo é muito mais, vai muito além do que aquilo que os próprios ateus da militância ateísta têm pregado. Para a militância ateísta, ser ateu nada mais é do que você abraçar uma série de livros filosóficos, científicos, para provar que Deus não existe. Para a militância ateísta, na cabeça deles, ser ateu significa isso, encher o intelecto de conhecimento, de modo que eles se julguem conhecedores da ciência, colocam a ciência no patamar da idolatria, colocam o darwinismo no patamar da idolatria, enchem o peito falando que agora eles andam pela razão, pela racionalidade, quando na verdade estão andando pela irracionalidade, pelo caminho da insensatez, pelo caminho da escuridão espiritual. Então, o ateísmo ele está muito além, ele vai muito além do que meramente você abraçar livros, encher a sua mente de conhecimento científico, conhecimento intelectual. O ateísmo é muito mais sério do que você imagina, muito mais grave do que os próprios ateus imaginam. Por quê? Porque o ateísmo verdadeiro, ele não nasce dentro de uma militância ateísta ou pelo fato de você estudar muitos livros científicos para combater a ideia da existência de Deus. Não. Ateísmo é algo muito mais perigoso que nasce dentro do coração do homem. É dentro do coração do homem que o homem, se não vigiar, ele acaba se tornando ateu. Posso afirmar categoricamente aqui que todo ateu atual, ele antes de abraçar uma militância ateísta, ele já era ateu dentro mesmo de uma igreja cristã. Daí o perigo que eu falo para vocês de nós termos que tomar cuidado, porque se não vigiarmos, o ateísmo pode entrar dentro do nosso coração, não no sentido de não acreditarmos em Deus, porque nem os ateus, eles deixaram de acreditar em Deus. Eles são mentirosos. Eles falam que não acreditam em Deus, porque a ciência prova por A mais B de que Deus não existe, que tudo é um mecanismo que nasceu, que deu origem ao universo através de um mecanismo físico, um mecanismo natural, mas no fundo eles acreditam sim em Deus. Negar é uma coisa, desacreditar é outra. O ser humano ele já nasceu com o pensamento nato de que Deus existe sim. Eles não querem admitir esse tipo de coisa. Mas vamos lá, qual é o verdadeiro ateísmo diante do qual nós temos que nos preocupar? Aquele que nasce dentro do nosso coração. Isso sim, nós temos que nos preocupar. Você tem que se preocupar com isso. Um cristão ele pode ser ateu ainda como cristão. Um ateu ele pode ser ateu ainda antes mesmo de participar das fileiras ateístas, de participar de um grupo ateísta, antes mesmo dele se declarar ateu, antes mesmo dele ler qualquer livro científico, antes mesmo dele ler qualquer livro filosófico, encher a sua mente de tantas baboseiras aí filosóficas. O ateísmo ele começa no coração e a Bíblia mostra isso.
quando o coração ele se endurece, quando o coração se endurece, tornando-se mal, perverso, ele se afasta de Deus, e aí começa o ateísmo. Vou ler para vocês aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, onde fala assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Prestaram atenção no que a palavra de Deus falou aqui? Irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha só, a Bíblia Sagrada está considerando que o apartar-se do Deus vivo, ou seja, o afastar-se de Deus, é fruto de um coração mau e infiel a Deus. Mau e infiel. E é nesse ponto que eu e você temos que tomar cuidado, para não nos tornarmos infiéis ao nosso Deus, de modo que nós viemos nos afastar dele. Que nosso coração não se torne mau, a ponto de passarmos a rejeitar aquilo que o Espírito Santo nos orienta mediante a palavra dele, as palavras de Cristo. Isso fará com que nós venhamos nos apartar de Deus, venhamos nos afastar de Deus. Então tome cuidado, irmãos, que o verdadeiro ateísmo ele não nasce nem da militância ateísta, nem mesmo do apego a livros científicos ou filosóficos. O verdadeiro ateísmo é uma atitude de oposição a Deus. Esse é o verdadeiro ateísmo. A própria palavra ateu significa oposição a Deus. Ateu, o A é um prefixo que significa contra. Teu vem da palavra tel, se não me engano é do grego, que significa Deus. Ateu, contra atel, contra Deus. Então nós podemos, olhando por esse prisma, podemos nos levantar contra Deus, nos tornar contra Deus, mesmo dentro de uma igreja cristã. Ou seja, podemos estar sendo considerados por Deus como ateu, mesmo falando de Deus, mesmo dizendo que amamos a Deus. Podemos nos tornar ateus, podemos nos levantar contra Deus, quando nós endurecemos nosso coração e nos tornamos infiéis a Deus, nos distanciando então de Deus, então podemos nos tornar ateus dentro do coração sem fazermos parte de militância ou militontos algum ateísta. Sem fazermos parte, podemos nos tornar ateus. E é com isso que nós temos que tomar cuidado. Esse é o ateísmo mais grave que existe, o endurecimento do coração do homem. Quando a militância ateísta, eles não fazem nem cócegas nos cristãos verdadeiros. O que uma militância, com todos os vídeos que eles produzem no YouTube aí, em seus canais ridículos, o que eles podem influenciar a cabeça de um cristão verdadeiro, aquele que está bem unido a Cristo? Não pode influenciar em coisa alguma, não tem poder algum de influenciar. A influência deles é sobre aqueles que já estão com o coração endurecido. Sobre esses sim, esses aplaudem o que eles falam, as baboseiras que eles fazem, que eles falam em seus vídeos e produzem no canal do YouTube. E esses sim, esses ateus eles vão receber os aplausos desses que têm a mente tão fracas quanto eles. Agora, você já viu algum canal ateísta influenciar um cristão verdadeiro, aquele que está bem unido ao Senhor? Não tem como, não tem como. O cristão não tem que se preocupar com a militância ateísta, ele tem que se preocupar com o estado do seu coração diante do seu Deus. Com isso sim nós temos que nos preocupar. Porque quando uma pessoa ela abandona a igreja, como esses ateus aí, militantes abandonaram, para seguir a militância ateísta, com essa revoltinha que eles têm contra Deus, aquilo é apenas resultado de um ateísmo que já havia surgido dentro do coração deles, antes mesmo deles começarem a abraçar livros filosóficos, científicos por aí e pregar essas baboseiras nos seus canais. É com isso que nós temos que tomar cuidado. Vocês leram aqui na palavra de Deus, um coração mau e infiel faz com que nós venhamos nos apartar do Deus vivo. Nos apartar do Deus vivo é fruto de um coração mau e infiel, e a Bíblia nos exorta para que nós venhamos tomar cuidado para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E o que esperar das obras de um ateu? Espera apenas ruína.
As obras de um ateu, ou seja aquele ateu que faz parte de uma militância ateísta, seja alguém dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem se tornado ateu dentro do seu coração, ou seja, tem levantado oposição contra Deus, mesmo dentro de uma igreja, mesmo diante de uma igreja, mesmo afirmando ser cristão, nós podemos levantar oposição contra Deus. Nossas obras passam a ser abomináveis ao Senhor. Porque o que esperar de um coração endurecido? Aqui no Salmo 14 fala assim: disseram os nécios são tolos, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. É o que os ateus fazem, né? Eles afirmam não haver Deus, no caso a militância ateísta. E a Bíblia continua: têm se corrompido, ou seja, eles têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Veja que as obras dos ateus são abomináveis diante de Deus. Estou falando, me referindo aqui não somente aos ateus militantes, aos ateus que se declaram ateus, mas estou também me referindo aos cristãos que são ateus, tornaram-se ateus e não sabem que tornaram-se ateus. Não sabem. Quantas pessoas falam de Deus, mas estão andando totalmente na contramão de Deus, do caminho de Deus? Quantas pessoas julgam-se cristãos ou cristãs, julgam amar a Deus, falam de boca cheia que amam a Deus, falam de boca cheia que tem Deus no seu coração, no entanto são pessoas ateias em seu coração. O coração já está apartado de Deus. São pessoas infiéis a Deus, pessoas que não se importam em nada com o que está escrito na palavra de Deus. Suas obras são abomináveis para Deus. Ah, pastor Éder, mas está julgando as pessoas. Eu estou falando que a palavra de Deus fala aqui no Salmo 14, que as obras deles são abomináveis aos olhos de Deus. Está escrito aqui na palavra de Deus, estou com a Bíblia Sagrada na mão. Abra aí o Salmo 14. Abra aí no Salmo 14, você vai testificar do que eu estou falando. Quer mais ainda da palavra de Deus? A palavra de Deus vai mais profunda ainda neste tema aqui, na carta que o apóstolo Pedro escreveu para as igrejas da Ásia, Bitínia, etc. Aqui no capítulo 2, versículo 17, ele chama, o apóstolo Pedro, na Bíblia Sagrada aqui, chama essas pessoas de coração endurecido como fontes sem água, a partir do versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. É engraçado, né? Se eu falar aqui neste vídeo que a escuridão das trevas está reservada para os ateus, ou seja, para aqueles que endureceram o coração, sejam o ateu militante, aquele declaradamente ateu, seja para um religioso ateu, um cristão ateu, seja para quem for que endureceu o coração, para Deus é considerado um ateu. Se eu falar que a escuridão das trevas está reservada para essa pessoa, vocês vão falar: ah, você está julgando as pessoas. Estou lendo o que está na palavra do Senhor Deus. É verdade, essa é a verdade, você aceitando ou não. A Bíblia continua, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, ou seja, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Tem gente que estava se afastando do caminho do erro, do caminho do engano, do caminho do ateísmo, e a pessoa que já estava distante de Deus vai lá e enreda aquela pessoa nos seus mesmos caminhos de trevas, prometendo-lhes liberdade. É o que mais os ateus fazem, prometem liberdade, eles afirmam, eles batem no peito afirmando: agora eu sou livre pensador, quando na verdade é um escravo da própria vaidade, escravo da própria ignorância, é um escravo. Já viu algum ateu livre? Conhece algum ateu livre? Conhece alguma pessoa cujo coração é endurecido, que seja livre verdadeiramente? Eles afirmam ser livre. Bom, falar até papagaio fala, mas a realidade prova totalmente o contrário. São escravos de si mesmo, nunca foram livres. Pioraram a sua situação ainda, porque estão num poço profundo de escuridão, de trevas, não conseguem enxergar um palmo à frente do seu nariz. Esta é a situação dos ateus, você querendo aceitar ou não. E nós temos que tomar cuidado para não cairmos nisso também. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz também servo.
Porque, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ou seja, a Bíblia está falando que depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se tais pessoas, depois de terem tido esse conhecimento, retornarem, voltarem, retrocederem para o caminho de escuridão em que estavam antes, o seu estado se tornará pior do que antes de terem conhecido a fé cristã, do que antes de terem conhecido o Senhor Jesus Cristo. O estado se torna pior. A maioria dos que fazem parte hoje desses militantes ateístas, dessa militância ateísta aí, você pode perceber, a maioria deles foram até pastores, evangelistas, pregadores da palavra de Deus, e por uma revoltinha contra Deus, permitiram que os seus corações se endurecessem e saíram do caminho. Saíram do caminho, são revoltadinhos contra Deus. A maioria deles tinham tido conhecimento da verdade. Agora o estado deles se tornou pior do que antes de terem conhecido a verdade. E a Bíblia fala que deste modo sobreveio-lhes o que diz o provérbio: o cão voltou ao próprio vômito e a porca ao espojadouro de lama. O cão voltou ao próprio vômito. Voltou ao próprio vômito. Então, ateísmo, a nascente do ateísmo é no coração do homem. É no coração do homem. E é nesta área que nós temos que tomar cuidado. É com esta área, que nós temos que zelar do nosso coração, para que nós não venhamos nos tornar infiéis a Deus, para que não venhamos nos apartar de Deus. Ateísmo é um poço profundo e sem fundo. É um buraco sem fundo. Todos os que estão no ateísmo estão perdidos, no lugar de perdição, de escuridão. Estão prometendo uma liberdade para os nécios, para os tolos, que eles mesmos não possuem. Estão arrastando para o mesmo buraco pessoas fracas, doentes emocionalmente, escravas espiritualmente, tão escravas quanto eles mesmos. Fuja do ateísmo. Faça como essas pessoas que têm participado da live aqui, que se libertaram desse buraco chamado ateísmo, dessa prisão, desse poço lameado chamado ateísmo. Pula fora enquanto é tempo. Pula fora enquanto é tempo. Caso contrário, estará reservado para você também um lugar de escuridão eterna, como a palavra de Deus está registrada aqui, como eu li para vocês aqui. Fica aqui a minha advertência, fica aqui a minha função como pastor de trazer essa iluminação para você, e não posso deixar de falar essa verdade. Nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com o nosso coração para que ele não seja endurecido. E você, que já está com o coração endurecido, busque arrependimento imediatamente. Abandone esse ateísmo. Abandone esse fundo de poço. Fiquem com Deus.